Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Damião Nobre na primeira aula do curso básico de informática referente ao programa da Microsoft chamado de Word. Esse programa que provavelmente já é conhecido por muitas de vocês. Na verdade, nós iremos aqui desmembrar, aprender cada menuzinho, cada símbolozinho, cada etapa deste programa para você se tornar de fato uma profissional em digitação de texto e, consequentemente, na ferramenta Word. O Word que eu irei utilizar no curso é o Word mais atualizado, que é o Word 365 até o momento, tá? Porém, mesmo que você tenha aí versões anteriores, como o curso é de informática básica, mesmo que você tenha a versão 2007, a versão 2013, 16, 19, 21, independente da versão que você tenha, você irá conseguir resolver todas as atividades explicadas aqui no curso. Dito isso, vamos começar aqui a nossa aula. Então, vou passar aqui o slide, tá? E antes mesmo da gente começar a prática, é interessante a gente falar um pouquinho sobre o programa. Lembra que vocês também estão sendo preparadas para informática para concurso público. E o Word é um dos conteúdos que cai na grande maioria dos concursos públicos nas questositas lá de informática. Aí eu pergunto, né? Professor, olha só, quem é a empresa que desenvolveu esse Word tão famoso aí, o programa de digitação de texto mais utilizado do mundo? Foi a Microsoft, a mesma que criou o Windows, que nós aprendemos nas nossas aulas teóricas referente a sistema operacional, tá? A mesma empresa do Windows criou o Microsoft Word e entre outros programas da mesma família. Porém, iremos focar, repito, neste programa agora, né? Word. Segundo item, aqui ó, segundo item, interface do Word e principais ferramentas. A gente vai ver, né, na página inicial as suas principais ferramentas na aula de hoje, tá? Aqui também está agendado para essa aula aqui, ó, criar, né? A gente vai criar um documento e salvar esse documento. Detalhe, a gente vai salvar por teclas de atalho, que nós iremos estudar hoje. Vamos ver aqui uma formataçãozinha básica de texto e vamos aqui criar, né, de certo modo, um exercício prático com teclas de atalho. Esse slide, na verdade, tem todas as teclas de atalho que nós vamos aí utilizar durante a aula de hoje. Eu vou passar esse slide rapidamente porque a intenção não é focar nos slides e sim começar de fato a prática dentro do nosso magnífico e mais uma vez para entrar na cabeça de vocês o nome do programa, enfatizando o nome dele, chamado de Word. Dito isso, olha só que bacana, a gente tem aqui que o Microsoft Word é um software de processamento de texto. Então, cuidado, tá? Nas questõezinhas de concurso aí da vida. Quando você for fazer aí o concurso, lembre-se que o Microsoft Word, está com um bugzinho aqui, o Microsoft Word, ele é um software, ou seja, um programa que vai processar textos na sua interface gráfica. Atualmente, apenas não somente texto, mas objetos 3D, imagens, tabelas e muito mais, tá? Mas na sua definição mais concreta e mais ampla, ele é um processamento de texto. Então, dito isso, ele é usado para a criação de documentos, cartas, relatórios, provas que nós iremos aprender a fazer aqui dentro, vários trabalhos referentes à monografia, TCC, entre outros vastos aí, tá? Faz parte do pacote Microsoft Office, que além do Word existe Excel, que a gente vai aprender a criar aí muitas planilhas em Excel também, criar tabela financeira e outras coisas aí a mais, PowerPoint para criar slides profissionais. E ele aí é compatível com diversos tipos de arquivo atualmente, tá? Inclusive tem alguns concursos que tentam aqui criar uma casca de banana nas alternativas, quando eles falam que o Word ele não é compatível com o PDF, que é um documento também de texto, tá? E de fato ele não era até o ano 2016, 2019 ele já abria, 2021 também não com tanta eficiência, quanto é o atual 365, que é o nome do Word atual, Word 365. Atualmente ele abre o documento PDF com perfeição e em alguns casos ainda consegui editar o texto desse documento. Então é bem rico, né, digamos assim,
o programa da Microsoft atualmente. Então, ele teve um avanço muito grande e a gente vai aprender agora devagarzinho no curso. Neste curso também a gente vai focar bastante nas teclas de atalho, como eu citei anteriormente. E aqui eu vou passar rapidamente, porque vocês vão ver tudo isso aqui na prática. Eu vou disponibilizar esse material de slide para vocês poderem estudar, tá? Veja aí, tem várias teclas de atalho, Ctrl I, o Ctrl S, muitas e muitas teclas de atalho. Então, essas teclas de atalho eu criei esses esboços, esses slides, para que vocês pudessem estudar posteriormente, além da videoaula, tá? Então, isso aqui vai ficar para vocês aí poderem estudar. Eu já passei aqui o slide até o final, apenas para que vocês vejam o que tem em cada um deles, beleza? E vamos começar agora a nossa aula de fato. Já com o meu computador ligado, então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa área de trabalho. O que seria área de trabalho, professor? Antes de começar a mexer no Word, quando a gente liga o computador pela primeira vez, o Windows, que é o sistema que eu estou utilizando agora, ele é dividido em duas etapas básicas. Essa região grande que vocês estão vendo aqui, que eu estou passando o mouse agora, ela chama-se de área de trabalho e dentro dela eu posso ter pastas, programas, lixeira, jogos, aplicativos diversos, entre outras coisas, inclusive arquivo de vídeo, documento de texto, planilha do Excel e imagens e muito mais, tá? É realmente uma área que você pode organizar da melhor maneira possível para você. Então, dito isso, qual seria a segunda etapa? Se aqui é a área de trabalho, eu tenho aqui na parte inferior, né, nessa barrinha aqui na parte inferior, chama-se exatamente disso, né, barra de tarefas, e aqui em cima a área de trabalho. Em alguns casos, aí a gente pode encontrar o Word na área de trabalho ou na barra de tarefas. Caso o seu não esteja aí visível para você, como é que eu faço para encontrar no meu computador e também como é que eu faço para adicionar um íconezinho na área de trabalho e na barra de tarefas? Nós iremos aprender agora. Primeiro passo, eu vou dar o zoom aqui para a gente ver melhor, tá? Neste zoom que eu estou dando, observa que vai aparecer dois mouses, um mouse pequeno e um mouse grande. O mouse pequeno ele é apenas uma sombra do mouse grande, então você vai continuar acompanhando o mouse grande. Outra coisa também, uma dica. Você nessa videoaula, quando você estiver fazendo a prática, você vai pausar o que eu estou fazendo. Quando eu explicar, eu explico um pouquinho, você pausa, vai lá e faz. Aí despausa, dá o play, né, no caso. Assiste mais um pouquinho, pausa e continua fazendo. É a melhor forma de estudar, não tem outra, tá, pessoal? Se você quer aprender a mexer no computador, não adianta só assistir a minha aula. Quando você tiver aí o teu computador, caso você não tenha ainda, ou se você já tem um computador, pega o teu celular, um tablet ou algum outro dispositivo que você possa assistir a aula, vai assistindo, pausou, faz o procedimento do teu computador. Isso vai ser uma excelente prática de atividade, aí de exercício, para que você memorize o que eu vou explicar agora, tá? Primeira etapa, vamos lá. Vou aqui no canto inferior, onde tem esse símbolozinho aqui chamado de menu, iniciar. Quando eu clico, ele tem aqui diversos programas. Eu vou até tirar do zoom para a gente ver melhor. O menu ele tem aqui diversos programas, inclusive o botão de desligar e ligar, reiniciar, atualizar aqui e tudo mais, tá? Mas aí a intenção não é essa. O que é que eu quero aqui? Eu quero o Word. Eu quero começar a trabalhar com o Word. Como ele não está visível também no meu menu, quando ele está aberto, eu posso simplesmente começar a digitar, que ele vai pesquisar automaticamente. Ó. Veja que eu nem cliquei na lupinha nem nada, tá? Ó, eu vou simplesmente abrir o menu, abriu, e vou digitar WORD. Bem, pessoal, agora para a gente colocar aqui na barra de tarefas e na área de trabalho, tem duas formas, né? Primeiro, na forma mais simples de colocar na barra de tarefas, seria clicar com o botão direito e colocar aqui, ó, né? Fixar, que no caso aqui está desafixar, ó. Fixar em iniciar e fixar na barra de tarefas. Se eu clicar neste primeiro item aqui, deixa eu fazer aqui no zoom, ó. Ele vai ficar no menu inicial, tá? E nesse outro aqui na barra de tarefas. Eu também posso aqui abrir o local do arquivo, porque ele vai mandar para a pasta onde existe o atalho. Com esse atalho aqui, ó, eu posso jogar um aqui para a barra de tarefas, como vocês estão vendo, ó. Eu agora tenho um íconezinho aqui, ó, que eu posso um atalho para eu clicar e entrar dentro do Word. E eu também posso colocar na área de trabalho. Como? Quando você clica em cima do ícone com o botão direito do mouse,
aparece uma janela de opções. Dentro dessa janela de opções, eu vou vir até enviar para a área de trabalho. Observa só. Vou minimizar aqui, tá? Ó. Observa que agora eu tenho um ícone também na área de trabalho. Então, não preciso mais vir aqui e pesquisar pela palavra Word, porque eu já tenho um atalho na área de trabalho e já tenho um atalho aqui também na barra de tarefas, que eu acabei de explicar o que é cada um, beleza? Dito isso, agora eu vou executar o Word dando 2 cliques rápidos para que ele abra, execute o programa, ó, Microsoft 365. Eu vou maximizar. Para quem não sabe o que é maximizar, é deixar em tela cheia. Minimizar é para ele vir para a barra de tarefas aqui, ó, lá no canto inferior, está minimizado. Quando eu clico novamente no programa, ele maximiza, porém não está em tela cheia. Para ele ficar em tela cheia, eu tenho que clicar nesse quadradinho. Caso eu clique nele novamente, ele tira da tela cheia, beleza? Mas aqui eu vou deixar maximizado. E o X seria para fechar o programa, o que eu não quero fazer. Então vamos lá. O nosso software do Word ele já está aberto aqui. Nessa interface que a gente chama de Dashboard, né? Nessa primeira tela de Dashboard, ela é nada mais, nada menos do que uma tela para você abrir um novo documento. Ele tem aqui vários modelos pré-fabricados, só que a gente vai trabalhar aqui com documento em branco. Aqui abaixo tem também um histórico de outros documentos que eu já criei. Caso seja aí o seu primeiro documento, aqui vai estar em branco, tá? Mas ele traz aqui os documentos recentes que você abriu no seu computador. Ele no menu esquerdo aqui tem um nome novo, inclusive na página inicial não precisa ir para cá, né? Para a gente criar um documento, a gente já consegue criar na página inicial. E eu também posso clicar em abrir para ir atrás de algum documento no meu computador ou até mesmo na nuvem, tá? Então, isso aqui, nesse primeiro momento, eu estou apenas apresentando essas telas. O que você irá fazer de fato no teu computador é clicar em documento em branco. Beleza, abriu aqui o nosso documento em branco. Agora, para a gente poder começar a trabalhar com as teclas de atalho que vocês viram lá, e eu também vou explicar um pouquinho aqui da página inicial, que é essa página que vocês estão vendo, beleza? Eu vou fazer aqui uns presets. O que é isso, professor? São as pré-configurações do jeito que eu gosto de trabalhar e que provavelmente vocês vão gostar também. Antes mesmo de explicar sobre a página inicial e as teclas de atalho, qual é um preset que eu sempre deixo em qualquer documento de Word que eu abro? Na verdade, o preset vai ficar aqui, ó, no menu Exibir. Quando eu clico no menu Exibir, eu vou aqui nesses 3 opções, eu vou ver se a régua está habilitada. Caso o seu não esteja, você vai habilitar. E eu também gosto desse painel de navegação, tá? Ele me ajuda a visualizar tudo que eu estou criando. Inclusive, observa aqui que ele tem 3 menus. Títulos, páginas e resultados. Eu vou clicar em páginas, que é o que eu quero, para visualizar os meus documentos por página. Então, a gente tem aqui a seguinte interface agora de exibição, né? A folha de papel A4, o ofício, que algumas pessoas chamam, mas na verdade é A4, ou com o nome correto, tá? Aqui a centralizada e aqui à esquerda nós temos a miniatura dessa folha. Essas linhas de grade é quando a gente está trabalhando com interface gráfica que precisa fazer alinhamentos muito precisos. Tá? Então, aqui eu vou remover. Raramente a gente utiliza essa linha de grade, muito raramente. Então, eu vou deixar desativado. Vamos começar a nossa aula de fato agora, que é vindo em página inicial. Clica aqui em página inicial lá no canto superior. Observa que na interface aqui do Word, que eu vou explicar agora, ele é dividido nesse momento, que depois dessa pré-configuração, em 3 módulos. Os menus superiores, né, ó, onde temos arquivo, página inicial, inserir, desenhar, design, layout, entre outros. E cada menu tem os submenus, onde a gente vai estudar hoje os submenus da página inicial, esses primeiros aqui, tá? Até aqui a gente vai estudar tudo hoje, beleza? Outra coisa, cada menu tem seus submenus, como inserir, desenhar, design, layout. Todos eles vão ter suas especificações. E cada especificação vai ser um efeito diferente no texto, ou até mesmo na folha, ou na borda, enfim, em N situações aí que a gente vai utilizar. Tá, pessoal? Dito isso, agora eu vou tirar do zoom, vou digitar aqui o meu nome, vou colocar aqui o meu nome, Damião. A propósito, né, como aqui é um curso de informática básica, eu vou dar aqui algumas dicas de digitação, caso você não saiba fazer a digitação básica. Primeiro momento,
Eu quero digitar a letra D maiúscula, uma vez que o nome Damião é um nome próprio e todo nome próprio começa, né, essa inicial aí, com a letra maiúscula. Dito isso, Damião começa com a letra D. Para a letra D ficar maiúscula, eu vou até colocar aqui o teclado virtual para que vocês possam ver. Foi digitar lá em cima. Vou pesquisar aqui o teclado virtual para que vocês possam ver o que eu estou fazendo no meu teclado na vida real. Beleza? Ó, abri aqui um teclado virtual. Vou dar um zoom aqui no canto inferior na folha. Ó. Eu consigo dar o zoom para que vocês possam ver melhor no vídeo. Então agora aqui a gente vai digitar o seguinte. Eu quero deixar a letra D maiúscula. Como é que eu faço isso, professor? Você irá clicar no Shift. Não vai saltar aqui. Tá vendo a setinha do mouse, ó? Essa setinha do mouse aqui, ó. Você, na vida real, vai deixar o dedo aqui, não vai saltar. Deixa o dedo pressionado aí na tecla do Shift. E vai, em seguida, clicar uma única vez na letra D. Ó. Pressiona o Shift sem soltar e clica uma única vez na letra D. O D vai aparecer maiúsculo lá em cima. O A, como eu quero que ele apareça minúsculo, basta digitar ele, ó, D-A-M-I. Agora, quando eu quero colocar acento, sinal gráfico, enfim, alguma coisa em cima da vogal, no caso aqui vai ser no primeiro acento, depois a letra. Mas observa que os acentos às vezes tem um aqui abaixo e outro aqui acima, tá? Ó, como o acento agudo e a crase, o sinal gráfico tio, que não é acento, mas a gente chama de sinal gráfico, e o acento circunflexo, que a gente chama de chapéuzinho vermelho. Aqui, pessoal, ó, eu vou digitar o nome da minha errado. Digamos que eu quero colocar o chapéuzinho aqui, ó, tá? Como é que a gente faz? O chapéuzinho, ele tá em cima, então eu clico em Shift, chapéuzinho, e na letra A. Olha só, apareceu lá o A com o chapéuzinho. Por quê? Porque o Shift, ele não serve só para deixar as letras maiúsculas. Ele serve para pegar também a informação que fica acima. Ah, não, mas Damião se escreve com tio. Então, eu vou apagar essa letra lá de cima. Para apagar, a tecla é o Black Space, essa teclazinha aqui, onde tem esse xizinho, tá? Ó. Beleza? E vamos digitar o tio primeiro. Ó. Primeiro o tio, depois a letra A. Aí ele vai aparecer aqui para a gente o A acentuado. Professor, se eu clicar duas vezes no tio, o que é que acontece? Observa que ele parou de esperar a vogal e apareceu os dois tios. Então, para que de fato dê certo, você vai ter que clicar no tio e na letra A. Aí sim vai ficar bonito. Aí sim vai ficar maravilhoso. Olha só, o tio em cima do A. Digitou o O, fechou o nome Damião. Vamos dar o espaço entre as palavras, dá nessa barra bem grande, barra de espaço, tá? Dei aqui o espaço e agora a gente vai digitar Damião Nobre, né? Shift N, Shift para deixar o N maiúsculo, O minúsculo mesmo, BRE. Pronto. Agora eu vou minimizar esse teclado, porque aqui eu vou dar ênfase na folha. E olha só, a gente já tem aqui um contexto, no caso um nome, para trabalhar com ele, cada funçãozinha aqui acima, inclusive para treinarmos as teclas de atalho que já está lá no slide. Primeiro momento, para você selecionar um texto, você pode pegar o seu mouse, vai pegar aqui no cantinho, tá vendo que está piscando no E? Então você clica com o botão esquerdo do mouse, não solta o botão esquerdo e puxa o mouse para o lado. Olha o que ele fez uma seleção. Ele criou uma seleção ao redor do nome Damião Nobre. Outra forma de eu fazer isso, apenas num único lugar, é você deixar piscando aqui, ó, entre o M e o I, um exemplo, eu quero Dan, D-A-M. Então, deixa piscando aqui, clica no botão esquerdo do mouse e puxa para o lado que você quer selecionar. Você então observe que você consegue criar seleções específicas dentro do Word. Beleza? Só que nesse caso aqui, eu quero selecionar todo o nome Damião Nobre. Professor, existe alguma tecla de atalho para selecionar tudo? Existe. A tecla de atalho para você selecionar todo o texto é a tecla de atalho Ctrl T. E detalhe, anota aí porque pode ser questão de concurso, então memoriza que a tecla de atalho dentro do Word é o Ctrl T. O Ctrl T ele seleciona tudo. Uma forma de memorizar isso é associar a palavra tudo à letra T, né, que inicia a palavra tudo, e lembrar que o Ctrl vem de controle. Então, controlar tudo.
A tecla Ctrl, se você não sabe onde se encontra no teclado, essa tecla aqui, ó, bem pertinho do Shift. O Shift é aquela setinha, que tem um nome aqui, Shift no meu caso, mas você pode ter uma setinha. E aqui abaixo nós temos o Ctrl, tanto no lado esquerdo quanto também do lado direito, beleza? Ambos servem para a mesma coisa. Então, vou minimizar aqui o teclado mais uma vez, vou sair da seleção e agora eu quero que vocês vejam o que vai acontecer. Ó. Ctrl T, ele selecionou todo o texto. Para que é que serve essa seleção? Primeiro, coloca uma coisa na tua cabeça. O efeito no texto só vai dar certo se o mesmo estiver selecionado. Se ele não estiver selecionado, eu não vou conseguir copiar, eu não vou conseguir recortar, eu não vou conseguir colocar efeitos como negrito, itálico, sublinhado. Caso você não saiba o que é isso, já já você vai aprender. Eu não vou conseguir alterar a fonte, o estilo de desenho do texto. Então, para que ele pegue os efeitos do programa, do Word, né, que ele tem aqui nos menus superiores, repito, ó, o texto tem que estar selecionado. Cuidado em questões de concurso, caso a alternativa aí, né, pergunte alguma coisa referente a algum efeito, mas lembre-se, para que o efeito pegue, tem que estar selecionado. Eu acho que eu já consegui enfatizar bastante isso. Espero que tenha ficado claro. Mas vamos ver na prática. Professor, eu quero copiar o nome Damião Nobre. Ele já está selecionado, então vai pegar o efeito. Vou lá no canto superior e eu tenho aqui, ó, o copiar, tá? O copiar, ele também tem uma tecla de atalho que é o Ctrl C. Você pode muito bem clicar ali naquele afora, esse símbolozinho aqui, ó, tá, ó. Você pode clicar aqui, que vai dar certo, copiar. Inclusive, eu vou clicar para vocês verem. E olha o que aconteceu. Você diz, nada, professor. Aconteceu, mas você não viu. O copiar, eles literalmente copiam informação que vai ficar salva aí na memória do computador, de forma temporária, né? Vai ficar salvo, porém não é visível. Quando você dá o copiar, ele copia e fica aguardando o próximo passo. O que seria o próximo passo? Aí depende. Se eu copiei, eu quero colar em algum local, correto? E eu quero colar abaixo desse nome Damião Nobre. Observa aqui, ó, que está piscando depois do E. Então, quando eu aperto a tecla Enter, ele dá um break, ele quebra a linha e vai para a linha abaixo. Dito isso, eu agora quero colar. Para colar a informação, você clica o Ctrl sem soltar e aperta uma única vez na tecla V. Ctrl V, cola. Ou você pode vir aqui no canto superior e clicar neste símbolozinho aqui, ó, de colar. Ele vai repetir o texto que estava selecionado acima, né, que a gente copiou, e agora pode colar. Mas, professor, eu não queria copiar o nome inteiro, quero agora só o Damião, só o Nobre de Damião aqui, do nome do professor maravilhoso, tá? Então, para você copiar apenas o Nobre, adivinha quem tem que estar selecionado? O nome Nobre. Então, observa só, seleciona o nome Nobre, aí vamos agora aqui em cima, ó, copiar. E onde é que eu quero colar? Eu quero colar aqui na frente mesmo. Vou dar um espaço e vou colar, clicar aqui, ó, aqui na frente. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento aqui acima, tá? Vamos apagar aqui esse nome Nobre. E eu vou fazer o mesmo procedimento aqui abaixo mesmo, para vocês verem como é que funciona com a tecla de atalho. Seleciona o texto primeiro, que você quer copiar, dá o Ctrl C, Ctrl, depois aperta uma única vez na letra C sem soltar o Ctrl, aperta na letra C, escolhe onde você quer colar, vou colocar aqui na frente, e para colar vamos dar o Ctrl V. Então observa que funciona normalmente bem. Apaguei, porque aqui é só para treino, tá? Outra forma aqui bacana, né? Já revisamos aqui o copiar e o colar, agora vamos para o recortar. Digamos que eu queira colocar esse nome aqui acima, aqui, ó. Esse nome Damião, aqui na frente do Nobre. Como é que eu faço? Tiro lá de cima e coloco aqui. Eu poderia muito bem digitar, né? Mas às vezes a gente tem muita informação que quer tirar de um canto e colocar em outro. Então imagine que essa é uma situação dessas. Então digamos que esse Damião seja essa informação, tá? Então você seleciona o que você quer alterar de lugar, você vai recortar, tá? A gente vai remover daí. Eu vou clicar aqui em recortar ou Ctrl X, ó. Clique em recortar. Sumiu com a informação e agora eu vou dar o Enter para colar aqui abaixo. Clique em colar ou Ctrl V agora para colar. E observa só, está funcionando
Perfeitamente bem. Então, revisando aqui o conceito, pessoal. Quando a gente copia, dá um Ctrl C, a informação ela permanece no lugar. Quando você dá o Ctrl X, ele remove do lugar para ser colocado em um novo lugar, tá? Detalhe, essa tecla de atalho Ctrl C, Ctrl V e Ctrl X não funciona apenas no Word, mas no Windows inteiro, em qualquer outro lugar. Se você quer copiar músicas, imagens, enfim, qualquer arquivo, o Ctrl C é para copiar, o Ctrl V é para colar e o Ctrl X é para recortar. É muito boa essas teclas de atalho. Provavelmente alguns de vocês já conheciam, talvez não com tanta especificação ou com tanta explicação como está sendo feito agora. Porque às vezes a gente sabe que não sabe, mas sabe que sabe, né? Tem essas coisas na vida da gente. Mas dito isso, vamos dificultar aqui um pouquinho, tá? Outra coisa muito importante da formatação de texto que nós temos aqui na página inicial seria aqui os efeitos de negrito, itálico e sublinhado. Muito comum em documentos da ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Muito comum quando a gente está criando provas, a gente colocar em destaque, às vezes, a questão em negrito, ou um contexto em itálico, ou sublinhar uma palavra. Então, esses três efeitos básicos existem em teclas de atalho para a gente habilitá-los. Beleza? Então vamos lá. Digamos que eu queira colocar aqui o nome Damião em negrito. Esse primeiro nome aqui, Damião em negrito. Observe o seguinte, quando eu seleciono, ele cria uma rápida janela de formatação de texto aqui em cima. Eu posso simplesmente clicar no N. Ficou em negrito. Ou seleciona mais uma vez, clica no N mais uma vez, remove. Então, ele serve tanto para habilitar a função negrito, quanto também para desabilitar essa função. Professor, lá em cima funciona também? Também. Se eu selecionar aqui e for até lá em cima, também vai funcionar. Olha só, funcionou. Se eu quiser desabilitar, volta no botão e desabilita. Mas, professor, é muito cansativo levar o mouse até lá em cima e ter que fazer todo esse procedimento. Eu quero agilidade. Eu quero aprender a ser ágil na documentação de texto, na digitação e tudo mais. Então, para isso, você vai selecionar o nome e dar o Ctrl N. Ele já deixou em negrito. Então, aqui eu já vou explicar o itálico e o sublinhado através das teclas de atalho. Porque o mesmo conceito de usabilidade do I e do S é da mesma forma do N. Você clica em cima, ele deixa em negrito. Clica mais uma vez, desabilita o negrito. Clico em cima da letra I, habilita o efeito itálico. Clica em cima mais uma vez, desabilita o efeito itálico. E aqui no S não é diferente. Nesse S aqui, ele vai habilitar o efeito sublinhado. E se eu clicar novamente, ele vai desabilitar esse efeito sublinhado. As teclas de atalhos, respectivamente, são Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S. Mais fácil, impossível, porque cada inicial da tecla de atalho nada mais é do que a letra, no caso aqui, da ferramenta. Então, fica muito mais fácil de você lembrar, tá? Fica muito mais prático de você lembrar. Dito isso, vamos colocar agora em prática esses três aqui, ó. Aqui, digamos que eu queira... Ah, professor, outra coisa, né? Digamos que eu tenho que imaginar que eu estou na aula online. Professor, eu não sei o que significa aí o negrito e o itálico. E aí, professor, o que é isso? Sublinhado, eu deduzo que é um traço embaixo da palavra. Eu digo exatamente, Mariazinha, Joãozinho, quem é que está perguntando aí, né? Exatamente. O itálico, o efeito itálico, é quando a palavra ela fica inclinada. Vamos ver, ó. Ctrl I, ele dá uma inclinação, ó. Ctrl I, ele dá uma inclinação na palavra. E o Ctrl S, vocês já falaram, é o sublinhado. Mas e o negrito? Eu vi aqui que o negrito, quando a gente coloca o texto em negrito, ele dá um destaque no texto. Ou seja, ele vai facilitar a visibilidade. O negrito ele é muito utilizado para dar destaque em títulos, informações importantes dentro de contrato e N outras situações aí também, beleza? O negrito, ele o efeito desses três é o mais utilizado. Nós temos aqui também, eu vou colocar o taxado. O taxado, para quem não sabe, é um traçado aqui no centro da palavra, como se a palavra estivesse errada, né? Ou, enfim, não estivesse sendo mais utilizado. A gente pode colocar um taxado. Temos também aqui, eu vou botar um 2 aqui só para exemplificar. Vou tirar aqui o taxado do 2. Clicou lá, desabilitou. Observa porque desabilitou do 2. Por quê, professor? Porque o 2 está selecionado. Se eu vim aqui no sublinhado e tirar do 2, ó, acabou. Só saiu dele porque somente ele estava selecionado.
beleza? Se eu tivesse selecionado tudo, teria tirado de tudo, mas eu não queria tirar de tudo, queria tirar do 2. Então aqui você começa a observar que essas funções elas só funcionam no que está selecionado. E veja que eu estou botando muita ênfase nisso. Se eu estou colocando ênfase nisso é porque é uma bobagem que parece bobagem, mas às vezes muitas pessoas se passam nesse pequeno detalhe e é uma questão de concurso público. Então cuidado com isso, beleza? Dito isso, nós vamos agora para a próxima etapa. Nós temos aqui abaixo do texto e sobre o texto. Nós temos aqui as teclas de atalho Ctrl mais igual e aqui a outra é o Ctrl Shift mais mais. No caso aqui esse mais é só o mais mesmo, viu? Ctrl Shift mais. Beleza? Aqui a gente vai testar esse 2 selecionando mesmo e clicando, ó. Abaixo ele cria um 2 pequenininho e acima cria a potenciação. Então, existe aqui a possibilidade para os professores de matemática aí digitarem potenciação dessa forma dentro do Word. Beleza. Agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre formatação de texto, que a gente vai ter aqui, ó. Então, eu vou pegar esse primeiro nome aqui, lindo, Damião Nobre, e aqui na parte superior a gente vai escolher uma fonte diferente. Observe, o que é uma fonte, professor? É o estilo, o desenho da letra. Então, aqui no meu computador nós temos vários modelos, e no seu aí vai ter também. Você vai colocar no modelo que você vai achar bacana, tá? Ó. Esse aqui ficou meio forte. Vou colocar aqui outro mais interessante. A propósito, né, os mais utilizados é o Arial e o Times New Roman, exatamente porque a BNT pede, né, por padrão, os trabalhos científicos que vocês irão desenvolver aí serão na fonte Arial, inclusive eu acho que eu vou até mostrar aqui a Arial, ó. Arial e a outra é a Times New Roman. Essas duas fontes que são colocadas exatamente aqui, quando o professor pede aquele trabalho, eu quero trabalho em Times New Roman, eu quero trabalho em Arial, tamanho 12, tamanho 14. É aqui, pessoal, nessa parte de cima que a gente faz essas modificações. Então aqui, por enquanto, não vai ser Arial, tá? A gente vai mudar, vou tirar esse Arial aqui. Vou colocar um Aptos, que é um negrito mais forte, né? Black. Vamos ver aqui, tem essa fonte africana também, mas não tem acento, aí o A desaparece. Isso acontece, tá, pessoal? Em algumas fontes a gente bota acento na palavra e ela desaparece, então sempre observa isso quando vocês estiverem digitando os documentos de vocês. Eu vou colocar essa mesmo, tá? E para aumentar o tamanho do texto, professor, vocês têm aí 4 formas para isso. 3, na verdade, para aumentar e para diminuir também. Eu posso tanto aumentar ou diminuir por aqui, ó. Aqui eu colocaria um número menor, ele vai diminuir o tamanho da fonte, ou simplesmente coloco um número maior e ele, como vocês viram, aumentou o tamanho da fonte. Também posso clicar no Azinho ou no Azão. No Azinho ele diminui o tamanho da fonte e no Azão ele aumenta o tamanho da fonte. E nós temos também as teclas de atalho. Quais são as teclas de atalho, professor? Para aumentar o tamanho do texto. Então vamos voltar para aquele teclado virtual. No teclado virtual, observa aqui, ó, o nome já está selecionado e agora eu vou apertar o Ctrl e o Shift ao mesmo tempo. E o símbolozinho do menor que ou do maior que, ó, menor que, maior que. Menor que quando eu quero diminuir o tamanho da fonte, maior que quando eu quero aumentar o tamanho da fonte, beleza? Quando eu quiser aumentar o tamanho da fonte, eu clico, repito, no maior que. Dito isso, eu poderia fazer isso só com a letra D, só com a letra N. Ó. Seleciona a letra D, seleciona aqui a letra N. Como é que o senhor fez isso? Selecionou uma letra aqui e uma letra aqui. Vou explicar agora. Quando eu aperto o Ctrl do teclado e seleciono com o mouse, eu consigo selecionar objetos específicos aqui no meu computador, tá? Ó, selecionar a letra D, selecionar a letra N. Professor, me explica bem detalhado, porque eu estou tentando fazer aqui, não estou conseguindo. Ó. Seleciona a letra D primeiro, aí aperta Ctrl, seleciona a letra N. Consegui fazer 2 seleções em cantos diferentes, pressionando o Ctrl. Depois que eu selecionei, eu posso soltar o Ctrl? Pode. Vai continuar selecionado. Agora eu vou dar o Ctrl Shift maior que, e ele vai aumentar a letra D e a letra N ao mesmo tempo. Olha que bacana, pessoal, né? Através das teclas de atalho, a gente consegue fazer formatação de texto muito mais rápido. Então é para isso que elas servem, para agilizar o teu trabalho. É igual dirigir um carro. No começo, você vai ser amarrado. Você vai ter que estar lembrando as marchas, né, que são as teclas de atalho. Mas vai chegar um momento que vai sair automático. E quando sair automático, você vai estar o Rubinho aí. Não, o Rubinho não, que o bicho era lento, né? Qual era aquele outro? Senna, vai ser o Senna aí da Fórmula 1, porque vocês
vão estar digitando bacana. Então, beleza. Dito isso, vamos dar continuidade aqui à aula. Próxima etapa, a gente também tem aqui algumas outras opções. Ó. Vou selecionar o texto, vou dar o Ctrl Shift maior aqui para dar uma aumentadazinha nesse texto. E no canto superior, agora a gente vai vir nessa etapa. Nessa etapa eu vou só explicar, tá, pessoal? Nós temos aqui alguns filtros. Quando o texto está selecionado, e eu quero que ele fique todo em caixa alta. O que é caixa alta, professor? Questão de concurso aí, caixa alta. Texto maiúsculo, caixa baixa, texto minúsculo. Então eu posso vir aqui, ó, colocar tudo em caixa alta, tudo maiúsculo. Ah, não, queria minúsculo. Posso vir aqui, ó, colocar tudo minúsculo. Ó, posso vir aqui colocar a primeira letra da frase maiúscula, ou colocar cada palavra em maiúsculo, ou alternar entre as letras, só que aqui eu quero deixar maiúsculo mesmo. Então, vai de acordo com a sua necessidade, beleza? Esse botão aqui eu não vou utilizar porque eu não quero que ele perda a formatação. Mas digamos que eu quero que ele volte para o estado original dele. Eu seleciono o texto e clico aqui. Posso até clicar, ó, vamos clicar. Ó. Observa que ele voltou para a formatação original. Se eu der o Ctrl Z, ele vai desfazer o que eu acabei de fazer. Ou eu posso vir aqui em cima nessa setinha, tá vendo? Ó, que ele também vai desfazer. E aqui, ó, para refazer ou desfazer. Professor, ficou confuso. Pois vamos testar aqui, ó. Digamos que eu fiz uma coisa que eu não queria, eu apaguei. Vou ter que digitar novamente? Não, você vai dar o Ctrl Z. Ah, professor, beleza, deu Ctrl Z, ele desfez o meu erro. Mas na verdade eu queria ter apagado mesmo. Ou eu apago novamente, ou dou um Ctrl R de refazer ou desfazer. Ele vai desaparecer. Não, professor, eu errei, eu queria que o texto voltasse. Rapaz, decida o que é que você quer da vida. Então, você vai dar agora o Ctrl Z e ele vai aparecer novamente. Então, é muito útil isso, tá? Muita gente que eu já dei aula, principalmente quem não tem noção de informática básica, se surpreende com isso, porque, de fato, todo mundo erra em algum momento da digitação, ou apaga o que não quer, ou desconfigura uma formatação que estava antes. E você tem esse Ctrl Z para corrigir seus erros, caso venha a acontecer. Beleza? Próxima etapa aqui agora, a gente vai ver algumas formatações de cores no texto. Aqui eu quero colocar o nome Nobre vermelho. Como é que eu faço isso? Seleciono o nome Nobre, ou melhor, só o N, só o N. Seleciona só o N, vai no canto superior aqui, ó. Ficou vermelho. Agora só na letra D, vai aqui em cima, ó, ficou vermelho. Se eu quiser alterar a cor, eu clico na setinha, ele vai trazer inúmeras outras cores para você escolher. Inclusive mais cores ainda que não estão aqui disponíveis. Se eu clicar aqui, ó, ele aparece uma colmeia de cores, ou aqui, ó, o personalizado, que ele vai trazer 255 tons de vermelho, 255 tons de verde, 255 tons de azul, que misturado forma aí milhares de cores, tá? Eu vou cancelar, porque não é o caso, eu quero deixar vermelho mesmo. O nome aqui, ó, abaixo, eu quero colocar azul. Venho aqui, ó, coloco um azul, não, roxo, um azul escuro, sei lá. Vamos ver aqui outra coisa. Marcador, quero colocar um marcador. Até aquele marcador que a gente usa no livro, na vida real. Então, a gente tem aqui também, ó. Inclusive, eu vou deixar amarelo, que é padrão, né? Marcador padrão é amarelo. E esse outro aqui a gente coloca outra cor, outro marcador. Vamos colocar aqui um marcador azul, ó. Tá vendo? Bacana, quando a gente tem aqui um e-book dentro do Word e quer aqui fazer marcações dentro do texto, ou para estudar, ou para planejar uma aula, ou até mesmo para enfeitar, né, o texto. E para fechar aqui, esse último símbolozinho aqui, eu tenho que selecionar o texto, eu vou digitar um novo nome, tá? Damião Nobre, beleza? Digitei, vou selecionar, vou aumentar o tamanho, Ctrl Shift maior que, e agora a gente vai colocar aqui, ó, várias cópias desse nome. Peço, professor, faça o seguinte, professor. Para a gente trabalhar agora com marcadores, vamos fazer o seguinte: o senhor vai fazer vários nomes aqui diferentes do seu nome, para mudar um pouquinho, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui alguns tipos de hardware, né? Vou colocar aqui tipos de hardwares. Vamos mudar aqui um pouquinho o contexto. Eu quero aqui que apareça o gabinete, o mouse,
que é o mouse, né? O teclado. Falta aí o que? O monitor. Beleza. A gente vai selecionar esses 4 itens. Eu vou colocar o marcador de bolinha. Cliquei lá em cima, apareceu, ó, as bolinhas. Eu posso clicar neste símbolozinho aqui para ampliar outros símbolos. Olha que bacana, né? Posso colocar números. Posso colocar aqui alfabetos numéricos romanos, né? Os números romanos. O alfabeto mesmo, A, B, C, I, D, E e assim sucessivamente. Nós temos aqui vários modelos, tá? Eu aconselho que vocês treinem, pratiquem, investiguem cada um desses para vocês verem o funcionamento, beleza? Dito isso, a gente aqui vai deixar agora esses tipos de hardware aqui em negrito e vou ampliar dando Ctrl Shift maior que no tamanho desse título. Então, olha só que bacana, a gente já fez aqui uma formatação de texto. Agora eu quero colocar esse texto centralizado, professor. Para colocar centralizado, eu seleciono o texto que eu quero deixar centralizado e clico no texto todo não, só o título, né, tio? Então vamos lá, professor. Vou selecionar aqui o título, vou vir aqui em centralizar e olha só o que acontece, deixou o título centralizado. Agora eu quero esse título aqui à direita, clica aqui à direita. Ah não, eu quero que ele volte para a esquerda, clica aqui para a esquerda. Professor, as teclas de atalho para isso. Ctrl E, deixa o texto centralizado. Ctrl G, deixa o texto à direita. E Ctrl Q, ele volta para o padrão, que é a esquerda, beleza? Volta para o original. Caso a gente tenha aqui muito contexto, um textozinho bacana para se trabalhar, digamos aqui, Damião Nobre. E a gente repite isso aqui várias vezes. Eu vou selecionar e criar. Opa! Ele acabou transformando no marcador e identificou automaticamente, tá? Eu vou dar um espaçamento aqui maior, dar mais um Enter, para que ele não confunda com o marcador. Dá o Ctrl C e aqui na frente Ctrl V. Ó. Aqui na frente o Ctrl V, ó, clica aqui na frente, até ele descer sozinho ali para a parte de baixo. Ó, já começou a descer, ó. Tá vendo? Seleciona tudo isso aqui agora para ser mais rápido, Ctrl C. E agora a gente tem aqui um parágrafo, né, com o meu nome. Beleza. Vou selecionar esse parágrafo inteiro. Serviu aqui apenas para a gente criar muito contexto, para a gente ver o efeito do justificado. Olha só. Aqui ele está à esquerda. Olha aqui quando eu clico para a direita. Quando eu clico centralizado e olha o justificado que é. Ele alinha, pessoal. Exatamente aquelas margens que a gente tem no caderno, na vida real, deixa bem alinhado. E boa parte dos trabalhos feitos na TCC monografia da Associação Brasileira de Normas Técnicas são justificados. Todos os parágrafos, na grande maioria das vezes, será justificado, beleza? Então, é esse o padrão justificado, é quando ele deixa o texto alinhadozinho, tanto na esquerda quanto na direita. Dito isso, a gente acabou de aprender ou revisar, caso seja aí, não seja novidade para vocês, os 4 tipos de parágrafos, né? Que é o à esquerda, centralizado, justificado e o texto à direita. Vimos aqui os marcadores também que se utiliza da mesma forma e para alterar é muito simples, porém tem que estar selecionado, né? Ó, tem que estar selecionado, ó, só alterou do gabinete, porque só o gabinete estava selecionado. Se eu vier aqui em monitor e colocar outro marcador diferente, eu consigo, ó. Olha como é grande o poder desse programa de personalização de texto. É incrível, né? O Word é sucesso demais. Então, beleza. Para a gente dar aqui continuidade na aula, a gente vai ver agora o espaçamento do texto. O que seria esse espaçamento do texto? É quando a gente tem aqui, eu vou selecionar mais uma vez esse parágrafo, e olha só. Na ABNT, a gente utiliza 1,5 por padrão, na maioria dos casos. Cada caso é um caso e de professor para professor pode pedir um espaçamento diferente. Mas quanto maior o espaçamento, maior a distância das linhas do texto, tá? Aqui, ó, 1,5 já é suficiente, tá? Na grande maioria dos trabalhos será pedido isso, beleza? Bem, pessoal, agora se eu selecionar tudo isso aqui, clicar aqui, ele vai recuar as margens da régua e aqui ele vai voltar para o estado original, tá? Só que eu não gosto muito de utilizar esses 2 botõezinhos aqui acima, não. Eu prefiro vir aqui, ó, ou eu jogo tudo para o lado, ó, com a régua, tá vendo? Vocês estão vendo aí?
Ou eu pego o de cima e modifico só a primeira linha, que é aqueles 2 centímetros que o parágrafo pede, né? Deixa piscando onde você quer modificar e puxa lá em cima, beleza? Ó, olha só onde ele já começa aqui o outro, ó. Se eu puxar aqui de volta, ó, o que acontece? O de cima permanece, porque está piscando aqui embaixo agora. Se eu clicar aqui, ele volta para a formatação do parágrafo 2 centímetros de distância. Se eu clicar aqui embaixo, ele acabou aquela formatação. Se eu quiser outra, eu tenho que formar uma nova, exatamente onde parou aquela dali, e começar a digitar novamente o texto. Beleza? E a gente já aprendeu aqui as formatações básicas, né? Dentro do Word. Para a gente finalizar essa aula, não ficar uma aula muito longa, a gente vai ver agora as teclas de atalho para substituir informação dentro do Word e localizar. O Ctrl L é o de localizar, a gente já tem aqui, inclusive, ele aberto ao canto. Se eu pesquisar aqui alguma informação de texto, como por exemplo o mouse, ele já seleciona lá no texto. Agora imagine isso num livro, né? Se eu pesquisasse aqui no livro de Crepúsculo, por exemplo, naquela parte Vampiro que Brilha, e pesquisasse aqui, ó, lá 1000 páginas, sei lá quantas páginas tem aquele livro, 300 páginas, ele ia lá onde a parte do Vampiro que Brilha, né, no Crepúsculo 1 do livro, e ia aparecer pra gente. Porém, brincadeiras à parte, serve exatamente para isso, pessoal, para facilitar a encontrar contextos específicos. E o Ctrl U é o de substituir. Para dar o Ctrl U, eu tenho que selecionar alguma coisa. Só que aqui eu vou apagar esse nome mouse de pesquisa, tá? Vou selecionar... Não, vou só dar o Ctrl U. Não precisa selecionar nada, não. Deu o Ctrl U, agora eu quero substituir o quê? Onde tiver o nome nobre, é para substituir por nobre ao quadrado. Professor, como é que o senhor colocou esse 2 aqui em cima, professor? Eu quero saber, professor, eu não sei colocar informações de grau. Então, antes de eu substituir, vamos clicar aqui em substituir tudo, só para terminar essa parte da explicação. Ó. Substituir tudo. Deu OK, ó. Eu poderia substituir de um por um clicando aqui, mas não fiz isso. Todo mundo agora tem Damião Nobre ao quadrado. Ó. Olha que massa. Professor, como é que eu faço isso na digitação? Beleza, pessoal. Vamos pegar aqui o teclado virtual. Nosso tecladozito. Eu acho que eu fechei, viu? Fechei. Vou abrir aqui novamente. Vou pesquisar aqui o teclado virtual para que eu possa explicar melhor para fechar esse conteúdo, tá? Vamos abri-lo aqui. Olha só, observe o seguinte. Nesse tecladozinho aqui, ele não mostra. Mas observe o teu teclado aí do mundo real. Por exemplo, aqui na parte de cima, eu tenho um número 1, eu tenho uma exclamação acima do 1 e eu tenho um pequenininho aqui do lado. Vocês provavelmente vão ter aí. Nesse outro aqui, né? A gente vai ter o 2, vai ter o arroba e o 2 pequenininho. Em outros casos aí, vocês vão ter o grau, por aqui, né, por essa parte aqui do teclado. Vai ter 3 informações. Em uma tecla só ela vai ter 3 informações. Professor, como é que eu faço para utilizar a terceira informação do teclado, da tecla na verdade, se ela está lá centralizada? Eu sei que o Shift pega a informação que está em cima. Se eu quero a de baixo, basta clicar. E para pegar do lado, simples, olha só. Eu vou aqui dar um Enter. Acho que eu abri uma nova página. Pronto, melhor ainda. Olha o que é que eu vou fazer nessa próxima página. Pessoal, é simples. Quando eu quero digitar o número 1, simplesmente eu clico. Se eu quero digitar a exclamação, é Shift 1, aparece a exclamação. E se eu quero digitar o 1 pequenininho em cima dele, pegar a terceira informação que está aqui, eu clico no Alt GR, não pode ser o Alt normal, tem que ser o Alt GR. E olha só o que é que acontece quando eu clico no Alt. Tudo que é informação que fica terceirizada aqui, ó, no centro da tecla, ela aparece, ó, o grau, como eu falei para vocês, o grau pelo A, o grau pelo O, objetos aqui diferenciados, a interrogação, a barra, o R comercial, o E comercial, o número 3, 2 ou 1. No caso aqui, 1. Né? Quando eu clico aqui, ó, deixa eu fazer aqui no teclado da vida real, que aqui não pegou não. Alt 1. Olha lá,
Apareceu. Então, é assim que a gente coloca as três informações da tecla, né? Quando ela tem aqui três informações, beleza? Simples assim. O grau também, poucas pessoas sabem disso, mas o grau também pode ser, inclusive, uma questão de concurso. Pode ser colocado através do Alt GR e a letra E. Quando Graus. você clica na letra E, Damião Alt Nobre GR sobre mais a letra E, ele cria o grau. Ó, vou colocar aqui, ó. Alt GR mais a letra E, cria o grau. Então, vocês hoje, né, só recapitulando aqui, vocês hoje já aprenderam como colocar o Word na área de trabalho, já aprenderam como colocar ele na barra de tarefas, já aprenderam o que é copiar, colar, recortar, tanto por tecla de atalho como pelas funções aqui acima, já aprenderam a alterar as fontes, já aprenderam a alterar o tamanho da fonte, tanto aumentar quanto diminuir, e também através de teclas de atalho, aprenderam a colocar marcadores, cores, né, coloridos, cores no texto, colocar o efeito negrito, itálico, sublinhado, o efeito taxado, o efeito abaixo do texto e acima do texto. Aprendemos a colocar marcadores, aprendemos aqui a colocar os parágrafos à esquerda, direita, centralizado e justificado. Aprendemos a recuar a régua e voltar para o local correto. Aprendemos a modificar a régua na parte superior. Vimos aqui o que é o localizar as informações no texto e substituir também. Então, pessoal, vocês viram as principais funções, com exceção do estilo, que isso aqui a gente vai ver mais para frente, quando a gente estiver criando sumários, tá? Então, nesse momento, ele é desnecessário para a aula, mas vocês viram os principais efeitos da página inicial, praticamente todos. Esses últimos aqui, provavelmente vocês não vão ter acesso aí. São plugins que eu instalei dentro do Word para eu ter mais funções ainda, mas provavelmente vocês não terão essas informações aí, beleza? No meu caso tem, no seu provavelmente não. Então eu expliquei até esse aqui, porque a grande maioria das pessoas, principalmente quem tem as versões mais antigas, só terá o Word e a página inicial do Word até esse ponto aqui, beleza? Bem, pessoal, e para salvar o documento, né, e a gente finalizar com a aula hoje. É bem simples, na verdade. Nós temos várias formas de salvar. Uma delas é vindo aqui em cima, ó, em arquivo. Depois você vem em salvar. Salvar este PC. A gente pode procurar aqui uma pasta, ó, procurar, tá? Você vai colocar em algum local do teu computador. É a forma mais difícil. Nós temos o Ctrl B para salvar. Ele aparece aqui, né, a janelinha para a gente poder salvar em algum local. Pedir aqui mais opções e já vai direto para lá, ó. Beleza? E nós temos também o salvar lá em cima, ó. Nós temos um disquetezinho no canto superior que também serve para salvar o documento. Quando a gente ainda não tem salvo, ó, mais opções, procurar e aparece o mesmo local, tá? Esse é o salvar. E nós temos o salvar como? Primeiro, a gente vai salvar normal para a gente ver, ó. Eu vou dar o Ctrl B, vou vir aqui em mais opções, procurar e colocar na área de trabalho, tá? Coloquei na área de trabalho o documento. Beleza. E aí, professor? Digamos que eu fiz aqui alguma coisa. Esse kkkk foi salvo? Não foi salvo ainda. Então, para que a gente atualize a informação, basta agora dar um Ctrl B, que já está atualizado. Não preciso salvar novamente. Eu só vou precisar salvar novamente caso eu queira salvar um novo arquivo em um novo local desse arquivo aqui. Exemplo, se eu aperto aqui em arquivo, salvar como, eu estou alterando o local do salvamento. Eu estou criando um arquivo novo, idêntico ao que eu salvei na área de trabalho, porém agora em documentos. Tá? Estou criando outro arquivo em documentos. Criei. Se eu colocar mais kkkk aqui e der Ctrl B, o da área de trabalho não tem. Lá na pasta documentos é quem tem esse novo kkkk. Beleza? Então, o salvar como é para salvar em um novo local, em um novo diretório. E o salvar normal é quando a gente vai salvar a primeira vez. Mas, professor, e se eu colocar um kkkk aqui e clicar no X? É mais uma forma de salvar. Ele não vai fechar o programa, ele vai lhe perguntar se de fato você deseja salvar. Aqui eu vou cancelar, tá? Porque faltou a tecla de atalho do salvar como, que é o F12. O F12 ele fica localizado, deixa eu abrir aqui o teclado. Ele fica localizado aqui no canto superior,
tá? Bem por aqui, aqui no teclado virtual não mostra. Mas quando você aperta o F12, ele já abre aquela janela de cara para você salvar em qualquer outro local. Vou colocar aqui agora em downloads, não tem nada a ver, ó. Salvei lá em downloads esse novo kkkk, esse novo documento. Então, essa é a diferença do salvar para o salvar como. Salvar a gente vai utilizar pela primeira vez ou Ctrl B, né? Ou vai lá em arquivo, salvar e procurar a pasta do destino. Você vai salvar ali pela primeira vez. Você vai usar o Ctrl B também para atualizar as informações novas que você digitou. E você vai usar o F12 ou salvar como quando você quer alterar o caminho do local que você salvou aquele arquivo. Ou, por exemplo, conectar um pendrive aí no teu computador e quer salvar no pendrive, o F12 seria uma boa escolha para você salvar esse documento lá no pendrive e permanecer com o documento no teu computador, tá? Então, ambos têm suas importâncias. E caso você não entendeu essa parte, anota aí suas dúvidas para tirar comigo na próxima aula, dia 17. Essa aula vai cair numa terça-feira e será às 19 horas, ou seja, 7 horas da noite. Fico feliz, né, de ter finalmente aqui mandado essa aula para vocês. Estou grato a Deus por estar bem melhor e até a próxima aula, se Deus quiser. Dia 17, às 19 horas, na terça-feira, está bem aí pertinho para a gente poder conversar e, consequentemente, termos a nossa segunda aula sobre esse programa magnífico. Até lá, pessoal. Grande abraço. Fui!